quero começar o vídeo com o texto do poeta Fabrício Carpinejar, que escreve sobre amor, relacionamentos, casamentos e é colorado identificado. Abre aspas para um trecho da coluna escrita em Zero Hora. O Inter não atuará contra o Grêmio, e sim contra as falhas dos juízes, contra o sistema, contra o campeonato, que parece ter consagrado um campeão por antecedência. Não é contra o Grêmio, mas contra o seu favoritismo acachapante, contra a cabine do VAR, contra os áudios do VAR, contra as narrativas de que ninguém foi prejudicado na arena, contra o olé cantado pela massa azul no início do segundo tempo, contra a soberba, contra as risadas de escárnio, contra a flauta prévia. Fabrício Carpinejar, que eu admiro, que eu tenho livros aqui em casa e dou essa importância porque é um escritor que gostava muito, tem um discurso de ódio, soberba do Grêmio, e aqui ele pega um sistema que parece ter sido criado contra o Inter, do VAR, do juiz. Depois não adianta falar de amor, se o discurso é de ódio. Até tu, Fabrício Carpinejar, resolveu destilar ódio contra o Grêmio. Pra que isso? Vocês perderam na bola 3-0, aceitem. O Grêmio não tem soberba, o Grêmio tem trabalho. E assim nós vamos. Esse discurso de ódio, não. Não. Aqui não. Lamentável. E eu dou importância porque respeito Carpinejar. E é lamentável que ele use o espaço da Zero Hora para falar tão mal do Grêmio. Tão mal do Grêmio e botar uma pulga atrás da orelha, falando de contra a cabine do VAR, contra os áudios do VAR, contra as narrativas, juiz. Se não é contra o Grêmio, é contra quem? E o que vão fazer? Se não é contra o Grêmio, vão lutar contra quem? É isso que eu quero saber. E como vão lutar? Como é que se luta contra a cabine do VAR? O que vão fazer? Abre o olho, Grêmio! Abre o olho! Bom, tá aí, já tratei do discurso de ódio. E agora, gente, eu quero falar... botar o preço, tá? Botar o preço no Arthur. O Grêmio já sabe a mascada, a grana, a pichincha, o money que vai ter que gastar. E eu também quero falar do Braithwaite. O Braithwaite vai pro jogo. Ô, gente, só antes de seguir aqui, tá vendo a camisa preta? Linda, né? Tem a azul pra vender, certo? Então aproveita, vai aparecer uma tag aqui, um adesivinho. Mexe na tela que aparece, conferir produtos. Ou desce o vídeo, vai aparecer a descrição do vídeo e a fotinho do produto. É a camisa azul marinho. A preta já não tem mais, tem azul marinho. Vale muito a pena, é linda, olha aqui, olha só, azul marinho, compra, a preta já esgotou, quando voltar eu anuncio aqui, tá? Parceria do Careca com o Mercado Livre. Vamos começar aqui falando do preço, tá? Porque a informação vem do jornalista, o Juan Pablo Mendes, e aqui no Brasil a gente conseguiu apurar, eu vi que o Gabardo apurou, o Correio do Povo também apurou, eu também entrei em contato com algumas pessoas para saber se tem algo, tá? Mas assim, tanto o empresário do Arthur quanto o Grêmio não tem nada disso. Mas a informação é que o Como da Itália, Como mesmo, da Itália, tá? Abriu conversas com a Juventus para adquirir o Arthur, que está cedido ao Grêmio, né? Como diz ali, na metade do ano. E o valor gira em torno de 9 milhões de euros, o que dá aí 54, 55 milhões de reais. 9 milhões de euros. Então veja que, segundo o Juan Pablo Mendes, enfim, algumas fontes já alertam de que por 9 milhões de euros tem negócio, né? Então tu tem um clube que já desenha botar essa grana, que é o Como. Então o Grêmio já sabe que vai ter que partir disso. Porque se partir de 5, 6, 7, 8 ou 8 milhões de euros e o Como vai pagar 9, não dá. Então o Grêmio sabe que a luta vai ser grande para contratar o Arthur, né? É um negócio que deve girar na casa mesmo dos 9, dos 10. Inicialmente se pensava que fosse 5, mas vai ter muita concorrência. Esse é um grande problema, é a concorrência. Ah, mas o Arthur não quer jogar no Grêmio? Quer, só que o passe do Arthur pertence à Juventus.
Tudo bem que o jogador muitas vezes bate o pé e consegue jogar onde quer, mas nós estamos falando de muito dinheiro, né? O Arthur não é um jogador em fim de carreira. O Arthur não é um jogador que vai se aposentar. O Arthur ainda tem bons anos aí para jogar e estamos falando de 9 milhões de euros. Vamos lembrar aqui que a contratação mais cara da história do Grêmio é o TT, 6 milhões de euros. O Grêmio chega a 9? Eu acho que chega, tá? Com a ajuda do Rigo, com a ajuda de muita gente. Agora, se começar a subir para 12, 13, 15 de euros, milhões, né? É difícil, mas veja que já começa a ter um preço. O Como, da Itália, está interessado e o preço seria 9 milhões de euros. Então já tem uma ideia do que vem pela frente. Eu quero tratar agora, gente, mas lembrando, tá? O Grêmio quer conversar com a Juventus, mas ainda não tem o aval da Juventus e o Grêmio quer negociar com a Juventus o quanto antes, tá? Obviamente que a Juventus vai fazer o quê? Vai esperar a janela da metade do ano. Porque para a Juventus não é interesse negociar agora. Porque quanto mais o tempo passa, mais o Arthur joga melhor, né? É verdade que o Arthur oscilou um pouquinho, todo o time do Grêmio oscilou, né? Então o Arthur voltou a jogar bola, então daqui a pouco o Arthur é convocado para um amistoso da seleção, vai para a Copa, bum, o preço vai lá em cima. Então para a Juventus, quanto mais o tempo passa, mais o Arthur fica caro e o Grêmio vai esperando. Mas que bom, né? Que bom que a gente tem o Arthur aqui, que bom que o Grêmio pode negociar o Arthur, pior é se a gente nem tivesse chance nem o Arthur. Então, enquanto o Arthur tá aqui, vamos aproveitar. E até metade do ano o empréstimo, tá? Gente, seguindo aqui. Braith White, ele voltou a treinar, ele tá liberado. Ah, Léo, mas ele já não tava treinando? Tava treinando, com bola, tudo, só que o que mudou? Agora ele tá liberado para jogo. Vai pro jogo? Vai pro Grenal? Vamos combinar que não tem nenhum sentido e nenhuma necessidade de colocar o Braith White para jogar, né? Porque o Grêmio tem o Carlos Vinícius, o Grêmio tem vários jogadores ali que vem jogando muito bem. Não é preciso sacrificar o Braith White. Ele que se lesionou em setembro do ano passado, rompeu o tendão, uma lesão séria, voltou aí setembro, né? Outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, 6 meses, né? 6 meses, voltou antes do prazo. Então, aos poucos, o Grêmio vai utilizando ele. A ideia do Braith White é que ele possa ser o substituto do Carlos Vinícius e até mesmo um jogador para jogar de meia. Agora, não se espantem se a direção do Grêmio entender na metade do ano que tem que negociar. Por quê? Porque há um entendimento de que o Braith White é um reserva hoje e para reserva ganhar 1,5 milhão, mais ou menos, é muito caro. É muito caro o Braith White ficar sentado no banco de reservas para ganhar este valor, tá? E ainda tem um resquício daquela polêmica que ele cobrou o Grêmio, mandando cartas formais para a direção do Grêmio. A direção do Grêmio não gostou da maneira que foi cobrado isso, os valores atrasados da antiga gestão, né? Que ele trouxe para a nova gestão, então a maneira como foi cobrada, a direção do Grêmio não gostou. Então tem um resquício disso, tá? Ah, Léo, mas isso, ele tá no direito dele? Não, eu sei que tá no direito do Braith White cobrar, mas eu preciso informar de que sim, tem uma coisa que não ficou bem resolvida, não sei se o Braith White continua. Dá like, se inscreva no canal, vamos juntos, amanhã se puder, vá na arena que vai ter o alentaço. A torcida do Grêmio vai apoiar o time, vai entregar donativos para as pessoas, para as vítimas das fortes chuvas em Minas Gerais. Mais uma vez, a direção do Grêmio abre a arena, a torcida vai lá, vai comparecer e no sábado passado nós reunimos 8 toneladas de mantimentos. Que legal! Tem gente que tá falando que é festa, que é soberba, mas não. Isso é ajuda e empenho ao time. Então a arena, a partir das 11h30, abre o treino, tá? É a parte final do treino que o torcedor entra para ver cobrança de falta, abanar para os jogadores, apoiar e entregar os donativos. Vai lá, é na Arquibancada Norte. Tamo junto, é de graça, é só levar o mantimento, tá bom? Careca volta no final da tarde de sábado com informações da escalação do Grêmio e toda a cobertura do Grenal. Fica ligado aqui no Careca, vamos viver muita coisa e vamos ser campeão por mérito e pezinho no chão. Sem soberba, carpinejar. Vamos, Grêmio!